a sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Há o nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Esse é o nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Bom dia, amada igreja, tudo bem? A gente está aqui mais uma vez, começando uma celebração dominical, e eu quero convidar você a copiar, compartilhar esse link do culto com os amigos, com os vizinhos, com os parentes, aquelas pessoas que você ama. A gente preparou um culto bem dinâmico, um culto bem interativo. A gente vai ter algumas surpresas lá na hora da mensagem. Eu quero convidar você então para orar, agradecendo a Deus pela semana que venceu e pedindo pela semana que vai entrar. Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo? Deus, a gente quer louvar e engrandecer o Teu nome pela oportunidade que temos de adorar a Ti. Ó Deus, obrigado porque mais uma oportunidade surge, ó Deus, para que a gente exalte o Teu nome em toda a Tua beleza. Ó Deus, queremos Te exaltar, queremos Te bendizer pela semana que passou, Te agradecer, Senhor, e pedir pela semana que se inicia. Mas antes, precisamos exaltar, Te bendizer em toda a Tua beleza. Então, seja adorado nesse lugar, seja bendito nesse lugar. Fica, ó Deus, com cada família que nesse momento a minha voz chega, aos lares, aos trabalhos, aos aparelhos. Abençoa, Deus, que seja um domingo na Tua presença. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. E vamos juntos louvarmos a Deus, exaltarmos o Seu santo nome. Ao Deus soberano seja o nosso louvor. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Vamos louvar a Deus demos glória. Em Romanos 16, 27 diz: ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. A Deus temos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu, a graça concede a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu
Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal prova de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem nos confia em Jesus Salvador vai vê-lo exaltado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. A Deus demos glória e demos também tudo aquilo, possamos dar tudo aquilo que a gente tem em nossas mãos. Quero convidar você que já teve a oportunidade de dizimar, ofertar nesse mês de agosto, agradecer, né? Se você teve a oportunidade de fazer isso essa semana, agradecer ao Senhor. Quero orar por aqueles que já puderam dar. A nossa conta está passando aí na sua tela. Se você ainda não deu, você pode anotar. Se você não pode dar, né, eu quero orar por você, pedindo que Deus abençoe você, que Ele te dê a oportunidade de um emprego, para que você também possa contribuir, né, sustentar sua família e contribuir com a sua igreja. Quero pedir a você que nesse mês de agosto você faça um esforço para deixar aqui na igreja em algum momento o seu quilo. A gente está com algumas famílias necessitadas e precisamos da sua ajuda. Então passou o trabalho, alguma coisa assim rapidinho, deixa aqui, a gente tem gente agora aqui quase todos os dias e a gente recebe o seu donativo, né, o seu quilo, o seu alimento para abençoar outras famílias. Então, se possível, separa aí, né, um feijão, ou um arroz, ou um macarrão, alguma coisa assim e traga para a igreja para que a gente possa ajudar algumas famílias. Quero orar por você, que também está completando mais um ano de vida, logo mais à noite a gente fala melhor, né? Mas eu quero orar por vocês que estão aqui acompanhando e nessa semana estão sendo abençoados por mais um ano de vida ou de casamento, tá bom? Vamos orar agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de contribuir com Ele na sua obra? Deus, obrigado pela oportunidade que temos de contribuir, ó Deus, contigo naquilo que o Senhor quer fazer no mundo. O Senhor nos dá esse privilégio. Ó Deus, e o Senhor tem pedido nesse tempo que a gente também contribua com os nossos bens. E a gente está, então, pedindo ao Senhor que nos dê cada vez mais a inteireza de coração, a certeza que o Senhor vai nos abençoar e vai cuidar de nós, de forma que a gente possa trazer até o teu altar, devolvendo a ti nossos dízimos e as nossas ofertas. Também nos dá ajuda, Deus, para ajudarmos os outros. Toca no coração dos meus irmãos com relação à campanha do quilo, para que eles possam trazer até a tua casa também os mantimentos e ajudem outras famílias em dificuldade. Ó Deus, obrigado por cada um que está aqui, obrigado por cada aniversariante dessa semana. Abençoa, Deus, eu te peço de forma especial. Fica conosco, é isso que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Chegamos àquele momento, né, onde a gente já conhece. Quando você me vê assim com um sorriso mais aberto, é porque eu vou pedir para você enviar uma mensagenzinha para o teu amigo, dar um abraço no teu parente. É o momento da comunhão. O momento de você abraçar, de você beijar.
É o momento de você mandar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo. É tempo da gente estar junto, pertinho, compartilhando a palavra de Deus, mas também compartilhando quem somos, né? Então, manda aí pro seu amigo, pro seu parente, para alguém da sua família esse recadinho. Nós vamos ler, nós temos um texto para ler, né? O texto que está em Apocalipse 15, verso 4, vai dizer: quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E a gente vai cantar: grandes são as tuas obras com o Rei do meu coração. Vamos louvar o Senhor. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo,
deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me 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 deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. 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 Então, gente, eu acredito que vocês já estão assim ansiosos para verem as fotos que a galera mandou aí com o meu pedido, né? A gente fez um pedido na sexta-feira e as pessoas foram enviando. Então a gente vai ver a partir de agora algumas dessas fotos. Eu acho que você vai ficar assim bem surpreso com algumas semelhanças. Algumas são bem profundas mesmo, outras são mais disfarçadas, mas tenho certeza que vai abençoar bastante você aí. Você vai rir bastante também, vai ser bem legal. E aí a gente usa esse primeiro momento para apresentar a vocês o resultado desse nosso pedido. Vamos lá? Bem, quando eu anunciei lá a questão das fotos, existia lá um parâmetro, né, uma regrinha. Mas eu acho que eu não fui bem explicativo na hora, né? E aí alguns irmãos me enviaram fotos um pouco diferentes, já adultos. Não era essa a intenção primeira, mas a gente, para dar um destaque, né, para valorizar também esses irmãos que mandaram, a gente vai apresentar aí para vocês. O primeiro é o meu amado pastor Josias, né? Mandou uma foto cabelinha. E eles realmente se parecem. A segunda foto é do pastor Edmilson com a sua mamãe e se parecem bastante. Se vocês repararem aí na foto, parece muito. E também uma outra que enviou foi a Ana Paula com a Ana Letícia, né? Uma foto onde as duas estão muito parecidas. Realmente há muitas semelhanças. E aí, você também está vendo Marcele Salviano e sua gatíssima Ágata. Olha como são parecidas, né? Mas aquela que a gente queria, como a gente queria registrar, como eu queria registrar a ideia inicial, foram a desses próximos irmãos que enviaram aí para nós. E a primeira foto, que parece que deu Ctrl+C, Ctrl+V, é o Márcio e o Davi. Olha a cara do Márcio quando criança e olha a cara do Davi. Muito, muito, muito iguais. A segunda foto é do Joca com o Alê, o Alexandre. Olha como são bem, bem parecidos, né? A terceira foto é da Patrícia com a filhota Celina, né? A cara, né, bem parecida mesmo. Acho que a Celina tem só um pouquinho a mais de bochecha, mas lindíssimas, lindíssimas. Outra foto de semelhança, né, no tempo de criança, é do Sérgio Murilo, batizado o diácono mais bonito da Igreja Batista de Abolição, e o Murilinho, né? Olha, vê aí, imita a sua opinião, parece ou não parece? Nós também temos nossa ministra de música, Ana Cláudia, com a sua mamãe Miriam. A foto da Miriam tá um pouquinho, não tá tão nítida, mas dá para perceber semelhança, né, entre as duas. Uma outra foto, essa daí, eu gostaria que vocês fizessem um exercício de adivinhação. Quem é essa daí? Quem são essas daí?
Dei um tempinho para você pensar. Quem chutou aí Eletice e Giovana acertou. Giovana e Letícia estão aparecendo aí na foto para vocês, no vídeo para vocês. E olha como eram iguaizinhas, né? Uma carinha de lua, né, Letícia? É muito bom. Gostei demais também dessa comparação, né? Dessa igualdade. Uma outra foto bem parecida que deve estar aí no seu vídeo é do Bruno e da Patrícia. Olha como o Bruno e da Yara, desculpa, olha como se parecem, né? Talvez, né, no caso da Sayonara, da Patrícia e da Juliana, apenas foram barrigas, né? Apenas carregaram as crianças, porque verdadeiramente são as caras dos pais, né, dos respectivos pais. Muito legal essas fotos aí. E a última para vocês verem aí, Silvana e João Felipe. E de fato, né, muito parecidos. E a outra que é pior ainda, Silvana e Pedro Henrique. Olha como os nossos filhos se parecem com ela, né? Tanto um quanto o outro. Eu só joguei ali uma diferençazinha no queixo, né? Os dois têm o queixo furado, mas o resto da minha contribuição foi bem pouca, né? Graças a Deus, meus filhos lindos, por causa da mãe. Ó, isso foi então as nossas semelhanças aí. Voltemos para nossa mensagem. Além das similaridades físicas, comumente a gente identifica nos indivíduos da mesma família, pessoas que convivem, né, diariamente, semelhanças gestuais e comportamentais. Por exemplo, o jeito de espirrar, ou mesmo o jeito de mexer no cabelo. Quando uma criança é mais agitada ou menos agitada, a gente tem por costume, né, perguntar quem ela puxou, o pai ou a mãe. Se ela é uma pessoa mais agitada ou mais quietinha, a gente costuma perguntar a quem ela puxou. São situações do dia a dia em que todos nós presenciamos, todos nós participamos. Certamente nós já fomos alvos dessa comparação, dessas comparações. E nos tempos bíblicos não é diferente. A gente vai ver filhos que buscavam ser igual os seus pais, imitarem os seus pais. Ou liderados buscarem se espelhar nos seus líderes. Por exemplo, quando a gente olha, né, para os pedidos, por exemplo, um pedido muito interessante é o pedido de Salomão, quando ele vai assumir, né, o reinado. Ele fala, me dê a sabedoria para reinar como o meu pai. E a gente vai ver vários desses exemplos, vários filhos de rei que pedirão sabedoria para reinar como seus pais. A gente vai ver essas semelhanças também, né, com liderados. Quando Josué ele assume no lugar de Moisés, ele pede a bênção de Deus e tenta seguir os passos de Moisés. Quando a gente vê Elias e Eliseu, a gente vai ver em Eliseu, a gente consegue enxergar em Eliseu esse mesmo pedido, essa mesma vontade de ser igual a Elias. Então, há diversos momentos na palavra de Deus onde grandes homens se espelharam em outros grandes homens a fim de que seus ministérios, seus reinados fossem prósperos. Com Jesus não foi diferente, né? Logo após a sua morte e ressurreição e a sua ida aos céus, os seus primeiros seguidores, os discípulos, eles buscam copiar o seu mestre, e os seguidores, né, não aqueles discípulos, mas aqueles que ouviram falar de Jesus, no primeiro e segundo séculos, eles vão buscar ao máximo se tornarem parecidos com Jesus.
E a gente sabe que, historicamente, a Igreja de Jesus, os seguidores de Jesus, eles fizeram um reboliço em Roma, em todo aquele mundo antigo, todo mundo conhecido. Os seguidores de Jesus fizeram, como usar um termo aí, né, usado alguns meses atrás, uma balbúrdia. Eles bagunçaram, né, o esquema e levaram a palavra de Jesus aos cantos mais longínquos, às mais diferentes pessoas. Então eles causaram esse rebuliço, essa confusão, e eles marcaram aquele momento. E por se parecerem tanto com Jesus, eles foram chamados de cristãos, ou seja, pequenos cristos. Porque no seu modo de agir, no seu modo de falar, no seu modo de se comportar, eles estavam parecendo com aquele que tinha vindo alguns anos antes e que tinha deixado os seus ensinamentos. Olha que forte é isso, né? As semelhanças comportamentais, gestuais, as físicas, elas são marcantes, né? A gente carrega esses traços para a vida inteira. É possível que você, agora adulto, que esteja me ouvindo, você já tenha conseguido perceber muitas semelhanças que você tem ou da sua mãe ou do seu pai ou dos dois. Mas você que é um pouquinho mais novo, talvez ainda não tenha percebido algumas dessas semelhanças. E a gente então está falando sobre isso hoje, a gente quer continuar a abençoar tua vida, a falar disso. E para que isso possa ser mais entendido por você, essa relação dos primeiros cristãos e seguidores de Jesus Cristo, você não pode ouvir isso que eu estou dizendo com os ouvidos de alguém que está no século 21, que vive no Brasil, num país livre para adorar a Deus. É uma relação totalmente diferente. Sermos chamados de cristãos nesse tempo, infelizmente, é uma relação muito diferente da que viveram os primeiros cristãos, principalmente do primeiro e segundo século. Quando a gente olha para essa parte da história, a gente precisa entender que os primeiros cristãos foram seguidores de Jesus até as últimas consequências. E eles foram chamados de pequenos cristos, porque em sua grande maioria, Justo Gonzalez vai falar isso nos seus livros, né? Tem a Era dos Mártires, vai falar sobre os primeiros cristãos que eram jogados nas arenas, nos coliseus, e eram mortos por causa da sua fé. Então a gente tem uma relação no primeiro e segundo século muito diferente da que temos no século 20 e 21. Graças a Deus, a gente pode livremente falar de Jesus. Mas isso, de certa forma, nos deixa acomodados. Já os cristãos do primeiro século, eles pagavam com as próprias vidas. Daí ao nome de pequenos cristos. Quando a gente iniciou esse culto, né, mostrando fotos, falando de semelhanças, a gente precisa olhar para os exemplos de cristãos no primeiro século, olhar para o próprio Cristo que pagou com a sua própria vida e querermos imitá-lo. Mas aí está a dificuldade nossa de cada dia, que é imitar Jesus. Eu vou repetir, aí está a dificuldade nossa de cada dia, imitar Jesus. Nessa manhã, quando a gente está trabalhando a ideia de submissão, nessa manhã a gente vai falar novamente sobre submissão. No primeiro domingo lá, né, no dia 2, eu falei de submissão a Deus. Na semana passada, o Valdeci também falou sobre isso. E hoje a gente vai continuar falando sobre submissão à vontade de Deus. Mas combinando, né, com os temas das devocionais semanais, dessa devocional que amanhã Pastor Vinícius tem uma palavra para você em mais uma devocional. Eu desejo levá-lo
você que está me ouvindo, você que está em casa, você que está no trabalho, eu desejo levar você ao entendimento que estar submisso a Deus é também estar submisso ao meu próximo. Vou repetir. Estar submisso a Deus é também estar submisso ao meu próximo. E aí surge aquela pergunta que já foi feita lá para Jesus: quem é o meu próximo? Todo aquele que cruza o meu caminho e Deus fala ao meu coração a fim de que eu possa ajudá-lo por um determinado tempo ou somente naquele momento. Todos esses são os meus próximos. Então, estar submisso a Deus é também estar submisso ao meu próximo. E eu sei que essa colocação ela é muito complicada para esse tempo. Eu sei que é muito difícil da gente entender que estar submisso a Deus significa também estar submisso ao meu próximo. É difícil de engolir, a gente fica aqui como se tivesse entalado, mas eu quero usar a palavra de Deus para respaldar essa minha afirmação, porque eu nem considero ela minha afirmação, eu considero ela a afirmação do próprio Deus. E eu quero levar então você à palavra do Senhor, colocando o texto a partir de agora, a fim de que sua vida seja edificada. Vamos ao texto? Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Filipenses 2, de 1 a 6, esse é o texto e o tema, vou repetir para você: imitar Jesus, a dificuldade nossa de cada dia. Quando a gente observa o livro de Filipenses, e eu já falei para você que é um dos livros que eu mais gosto na Bíblia, Paulo vai se referir sempre aos filipenses com muito carinho, né? Os filipenses contribuíram para a missão de Paulo o tempo inteiro. Paulo vai recordar deles com alegria, vai falar com eles com alegria, mas havia um problema no meio da igreja de Filipos, naquela igreja que estava situada na cidade de Filipos. E aí Paulo, na sua carta, ele sempre tratava, né, dos problemas, das dificuldades. As cartas de Paulo, essas cartas quase que pastorais, ou pastorais efetivamente, elas abordam profundamente algumas desavenças, algumas complicações que poderiam trazer problemas ainda maiores para o povo. E é nesse mesmo desejo, nessa mesma intenção que eu trago esse texto para minha igreja, a minha querida Igreja Batista Abolição, para você que talvez não seja membro da Igreja Batista Abolição, mas faz parte do corpo de Cristo. Afinal, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, numa mesma igreja, né? numa mesma fé, no mesmo sentimento. Então, a palavra hoje é nesse sentido de cuidado, né? Da gente tomar cuidado com as nossas posturas, de nós vermos como Cristo se comportou e como nós estamos nos comportando e nos ligarmos, né? Nos emparelharmos à mesma ação de Cristo enquanto esteve aqui na Terra. Quando eu olho para o texto que a gente acabou de ler, de Filipenses 2, eu consigo dividir esses 6 versículos em 4 momentos que estão interligados. Eles vão se conectar, mas a gente pode dividi-los, separá-los. A gente pode condensá-los em pequenos momentos, a fim de que haja uma compreensão maior
do que Paulo estava querendo nos passar também aos filipenses, mas principalmente a palavra chega até nós para nos ensinar. No primeiro momento, Filipenses 2:1, quando Paulo chama os filipenses para si. Num segundo momento, quando Paulo orienta os filipenses a forma de agir, e aí é Filipenses 2:2. Em Filipenses 2, nos versos 3 e 4, nós temos mais um momento, é o terceiro momento, quando Paulo exorta os filipenses quanto às posturas ou à postura equivocada. E quarto e último momento, em Filipenses 2, de 5 a 6, quando Paulo lembra o próprio Cristo e suas ações. Ele vem falando, se colocando ali como alguém que os filipenses poderiam se espelhar. Paulo usa isso muito bem em todas as suas cartas. Ele coloca a autoridade apostólica dada pelo próprio Deus a ele, mas sempre fazendo essa referência a Cristo. E aí no final, desses 3 primeiros momentos, o quarto momento é culminante a manifestação de Paulo, a referência de Paulo a Cristo. E é isso então que eu quero chamar a sua atenção, dessa forma que eu quero trabalhar rapidamente, esses 4 pontos hoje, voltando, tornando a chamá-lo para a palavra de Deus. E aí, como eu te disse, o primeiro momento é quando Paulo chama os filipenses para si. E aí ele vai dizer, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, aí ele fecha aqui. Ele vai fazer uma ligação, daqui a pouco a gente vai fazer essa ligação. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse primeiro momento onde Paulo está falando de Cristo, mas está partilhando a forma dele agir e a forma que os filipenses deveriam agir. Ou ele está chamando para si, está falando para os filipenses, olha, essas coisas a gente tem de parecido. Nós temos motivação, a mesma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. E nós que nos dizemos cristãos, ou seguidores de Cristo, ou pequenos cristos, deveríamos com toda tranquilidade responder sim a esses apontamentos, a esses levantamentos de Paulo aqui. Nós temos motivação, a mesma, alguma exortação de amor, isso nós precisamos fazer, alguma comunhão no Espírito, e todos nós partilhamos do mesmo Espírito, o Espírito que está em mim é o mesmo que está em você, aleluias. Profunda afeição e compaixão. E aí ele está falando mesmo, dessa relação que deveria existir entre os cristãos. Ele não está falando aqui entre os cristãos e Cristo. Não é somente isso. Ele está falando que deveríamos ter afeição e compaixão uns pelos outros. E aí essa semana eu me vi diante de uma frase que me marcou bastante e eu quero partilhar ela com você, eu quero colocar ela aí na sua tela, que na verdade assim é preocupante, mas também soa como realidade. A única alegria do rebanho é quando o lobo come a ovelha do lado. É difícil o nome, Arthur Schopenhauer, alguma coisa assim, Schopenhauer, desculpa a minha pronúncia bem equivocada, mas o nome dele é Arthur. O Arthur fala que a única alegria do rebanho é quando o lobo come a ovelha ao lado.
E aparentemente é isso que nós estamos experimentando nesse tempo. Na verdade, nós já estamos experimentando há algum tempo. Quando um irmão tem alguma dificuldade, ou quando ele peca, erra de alguma forma, e o inimigo então o traga, aí está a nossa alegria. Então ele está falando, olha, se a gente tem alguma coisa em comum, essas coisas em comum, vocês precisam observar. E aí ele vai dar o segundo passo. O segundo passo é quando Paulo orienta os filipenses a forma de agir. E aí no segundo passo ele apresenta, olha, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo espírito e uma só atitude. Eu posso acreditar, né, segundo o que Paulo está dizendo, que havia algum tipo de dissensão no meio da igreja de Filipos. E aí eles falam, olha, se vocês gozam do mesmo espírito, se há o mesmo amor, se há afeição, se há tudo isso, olha, vocês precisam completar a minha alegria. E na verdade não é ter alguma, mas é ter toda. E aí ele diz, né? Tendo a mesma forma de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Mas a dificuldade é que nesse tempo, cada um quer amar do seu jeito, cada um quer pensar do seu próprio jeito. A gente está nesse hedonismo, né? Tanto no corpo quanto na cabeça, na mente. Ele fala pra gente que a gente precisa ter um só espírito e uma só atitude. E parece, e pelas nossas ações, não parece-me que a gente compartilha do mesmo espírito. A gente não tem a mesma atitude. Seja para coisas pequenas ou para as grandes coisas. Cada um está buscando seguir o seu próprio conhecimento, a sua própria vontade, as suas próprias emoções, os seus próprios gostos, os seus próprios desejos. E a gente tem muita dificuldade nesse tempo. Então, ele vai continuar, né? Como eu falei para você, existe o terceiro ponto que está nos versos 3 e 4, quando Paulo exorta os filipenses às posturas equivocadas. Quanto às posturas equivocadas? Qual era o problema? Qual eram os motivos de dissensão? Não façam por ambição egoísta ou vaidade. E aí é um show de vaidades e egoísmos na igreja brasileira. Mas humildemente considerem-se uns aos outros superiores a si mesmo. E é nesse versículo 3 que eu baseei o tema que talvez tanto tenha te chocado. Estar submisso a Deus é estar submisso ao meu próximo. Em outra passagem, vai dizer para nós como a gente pode dizer a Deus, como a gente diz que ama a Deus, que a gente não vê, e não ama o irmão a quem a gente está vendo. Então, Paulo está sendo bem direto aqui. Humildemente consideremos o nosso próximo, o outro, superior a nós mesmos. E aqui ele não coloca categoria nesse outro. Ele não fala quem é esse outro. Ele fala o outro. Porque a gente tem essa mania feia, né? Será que aquele cara ou aquela mulher ali vale a pena eu dizer que ela é superior a mim? Eu acho que aquele dali não vale nada, hein? Então a gente tem essas posturas, essas dificuldades. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros.
E aqui não está falando para escavar a vida do outro, não, para saber os podres dele, não. Mas é querer o bem do outro como nós queremos o nosso próprio bem. Às vezes queremos muito uma casa nova. Ou queremos muito comprar uma casa. Mas não nos alegramos com aquele que comprou uma. Às vezes queremos muito um carro. Mas nós não nos alegramos com aquele que conseguiu comprar um carro. Pelo contrário, o ciúme, a inveja fica remoendo. E o mal nasce no coração, ou o mal ganha corpo dentro de nós. Fechando, ele vai apresentar o próprio Cristo. Quando Paulo lembra ao próprio Cristo e suas ações, Filipenses 2, de 5 a 6, e é aqui que eu queria efetivamente encerrar falando de submissão, dando o exemplo do próprio Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. E todos nós sabemos, Jesus tem toda a autoridade, todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra, sim, todo o poder. Mas em nenhum momento ele quis usurpar esse poder. Ele sabia, sabe e sempre saberá quem é o doador de todo o poder. O seu Pai, o próprio Deus. Então ele não teve por característica querer a glória para si. Antes ele se humilhou, exaltou Deus sobremaneira. E nós lemos já um texto nesse culto de hoje. E Deus o exaltou sobre todas as coisas. Ele o engrandeceu porque Jesus se colocou humilhado diante do seu Pai. O seu Pai o exaltou. O seu próprio Pai o levantou sobre todas as nações, levantou sobre tudo que há, sobre todos os reinos. Então, quando eu vejo a submissão do ponto de vista bíblico, eu preciso observar pelos olhos de Jesus Cristo. Que mesmo sendo Deus, tendo todo o poder, sendo o cara mais extraordinário do mundo, não quis tomar isso para si. E nós, muitas vezes, limitados, miseráveis, pecadores, na mínima oportunidade, a gente quer se dar bem na história. Eu espero que Deus abençoe a sua vida. Que você queira ser semelhante a Cristo. Que Ele te abençoe. Que Ele te guarde. Que Ele seja contigo nessa caminhada de se parecer a cada dia mais com Ele. Que você busque nele a orientação para viver uma vida mais de acordo com a sua vontade. Seja submisso ao Todo-Poderoso. Ele vai te levar a ser submisso também ao seu próximo. E sua vida será muito abençoada por Ele. Quero orar por você, que nesse tempo entende que precisa estar mais submisso também ao teu próximo. E é especificamente ao teu próximo. Deus, coloca no coração do meu irmão e da minha irmã um desejo sincero de ser submisso a Ti, mas também ser submisso ao próximo. A ver com um olhar cada vez mais amoroso as necessidades daqueles que estão ao redor. Ó Deus, converte o nosso coração à Tua vontade, converte a nossa vontade à Tua vontade. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Chegando ao encerramento dessa celebração, de mais uma celebração, a gente quer lembrar a você que nessa noite, a primeira vez desde 15 de março,
nós estaremos retomando as atividades presenciais no nosso templo. Foram 5 meses e nos últimos 2 meses e o último mês, de forma mais intensa, nós temos conversado sobre esse retorno, criado alguns protocolos a fim de que você volte à casa do Senhor em segurança. Mas para que esses protocolos deem certo, é preciso que você cumpra o seu papel. Então, como já te lembrei durante a semana passada, venho te lembrando e toda hora estamos falando, você precisa trazer a sua máscara. Se você não tiver sem máscara, não vai entrar. Então, separa a sua máscara. Depois, se toma água durante a celebração, separa a sua garrafinha de água. Se você tem aqueles álcool gels, assim, seus próprios, acredito que sim, também traga seu álcool gel. A gente tem álcool gel aqui. Os lugares na celebração, eles estão demarcados, né? Então, não poderemos, mesmo família, sentar bem juntinho um do outro, não. Tudo com espaçamento. E aí, conto com a sua contribuição, a sua tranquilidade, porque nós estamos retornando numa situação atípica e não é fácil, tá ok? Então, outros avisos estão sendo já passados aí pelo WhatsApp, algumas coisas como vão se dar. Então, a gente está nesse caminho. E qual é a outra coisa que você precisa trazer para a celebração de hoje? Bastante alegria, bastante emoção no teu coração por estar voltando à casa do Senhor. Quero você com um sorriso bem bonito, apesar da máscara, a gente consegue perceber o sorriso pelos olhos, né? Quero você feliz, louvando a Deus com a gente, vai ser um tempo bom do Senhor. Novamente nós vamos continuar, né, falando sobre recomeço, e Deus me deu uma palavra muito boa para essa noite. Eu quero então contar com você que vem e você que está em casa, né? Mesmo você que está em casa, continua grudadinho, louvando a Deus com a gente. Não vamos esmorecer nesse tempo difícil, não. Quero estar perto de você. Lembrando, o próximo domingo também tem inscrição, né? O outro domingo à noite. A gente está voltando às normalidades aqui no serviço da igreja. Mas, para saber melhor, contacte Rosângela, me contacte. A gente vai te dar essa informação melhor se você precisar estar na igreja durante a semana. Quero continuar agradecendo a Deus por sua vida, pedindo que Ele te abençoe em tudo que você faz. Quero orar, encerrando esse culto de louvor ao nosso Deus, que nos mostrou muito sobre a verdadeira submissão a Deus e como devemos nos comportar uns para com os outros. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente almoço e que seja um domingo maravilhoso na presença dele. Te aguardo mais tarde. Deus, obrigado por estarmos em união, mesmo através do vídeo. Há o mesmo sentimento, há o mesmo coração, há o mesmo amor dentro de nós. Então, obrigado, Deus, por esses movimentos teus em nós. Abençoa-nos, ó Pai, na ministração logo mais à noite. Nos abençoa nessa semana. Guarda a nossa vida, nos ensina a sermos mais igreja, melhores irmãos uns dos outros e mais submissos à tua vontade. Fica conosco, é isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Abriu mão da sua glória.